Bom dia, gente. Hoje, como a gente já encerrou os conteúdos que a gente tinha para fazer, né, para falar, a gente já encerrou o módulo 2. Hoje a gente vai estar corrigindo algumas questões, que através das questões vocês conseguem entender melhor sobre o que a gente está falando. Eu passei para vocês algumas questões para serem entregues esta semana e algumas questões para serem entregues semana que vem. As questões da semana que vem, como são questões avaliativas, eu não vou estar corrigindo elas, e as dessa semana eu vou corrigir algumas e a gente fala mais um pouco sobre elas na aula de quinta-feira por videochamada. Lembrando sobre o trabalho de vocês, que vocês têm um trabalho para entregar ainda dos ciclos, sobre os ciclos, então eu ainda estou aguardando, não recebi nenhum até agora. Mas bora lá, começando aqui a partir da questão 16, a gente está falando sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, considerando as alternativas para responder as questões 16 a 18, que serão as que a gente vai responder agora. Então, A, água, ciclo da água, B, ciclo do carbono, C, o ciclo do nitrogênio e D, o ciclo do oxigênio. Nisso, a gente vai ter que, a partir desses ciclos, determinar qual ciclo refere-se a cada uma das características. Lembrando que o quê? Observando que o quê? Aqui nós temos 3 questões e 4 ciclos. E esses ciclos também podem se repetir, se este for o caso. Então, conforme isso, a gente tem que o quê? A gente tem que a formação de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral, está diretamente relacionada ao ciclo de qual elemento químico? Apenas um dos ciclos que foi abordado, que fala sobre fóssil, de também recursos energéticos, como petróleo, carvão mineral e gás natural, que é o quê? O ciclo do carbono. Então, aqui seria a letra B. Bactérias quimiosintetizantes capazes de transformar amônia em nitratos participam do ciclo de qual elemento químico? Nitrato e amônia, lembra-se de nitrogênio. Então, letra C. A rotação de culturas e a plantação consorciada com leguminosas são processos relacionados diretamente ao ciclo de qual elemento químico? Então, rotação de culturas, leguminosas, bactérias fixadoras de nitrogênio nas leguminosas, nas raízes das leguminosas, então também seria a letra C. B, C, C. 19. A capacidade que as leguminosas têm de enriquecer o solo com nitrogênio deve-se às bactérias desnitrificantes que vivem no solo, fixadoras de nitrogênio que vivem em suas raízes, nitrificantes que vivem em suas folhas ou nitrificantes que vivem no solo. Letra B. Fixadoras de nitrogênio que vivem em suas raízes. Até falamos sobre este assunto, né, na questão anterior, quando eu abordei aqui sobre leguminosas, que são as bactérias fixadoras. Combustíveis fósseis são moléculas inorgânicas ricas em energia, formadas no fundo dos mares primitivos, moléculas orgânicas ricas em energia formadas a partir de seres que viveram no passado, moléculas orgânicas ricas em energia formadas a partir da fotossíntese de seres atuais, ou misturas de diversos tipos de moléculas inorgânicas ricas em energia extraídas de rochas fósseis submersas. Já eliminamos de cara a letra A, pois falam de moléculas inorgânicas, e combustíveis fósseis são de seres vivos, portanto são orgânicas. Também eliminamos a letra D, pois fala que são misturas de diversos tipos de moléculas inorgânicas novamente. E como eu acabei de falar, seres vivos são orgânicos, a gente elimina também a letra D. Sobram-nos a letra B e a letra C, que falam sobre moléculas orgânicas ricas em energia, mas a finalização muda para formadas a partir de seres que viveram no passado ou formadas a partir de fotossíntese dos seres atuais. Combustíveis fósseis são combustíveis que demoram anos para serem transformados em fósseis combustíveis. Então, são de seres que viveram no passado. Letra B. Aqui eu informei para vocês, tem lá no esquema que não precisa responder a questão 1 e nem a questão 2, 21 e 22. E nós temos a questão de número 23. Qual dos dois aquários se assemelha mais a um ecossistema? Justifique sua resposta. No caso aí, a gente tem que o quê? A gente tem que
O aquário, ele tem duas diferenças entre esses aquários. A gente tem um aquário com 3 peixes, um outro aquário com 2 peixes. Mas a gente tem um aquário com solo, pedras e plantas, enquanto o outro não tem nada. Por esse motivo, o aquário A é a resposta, pois o aquário se assemelha mais a um ecossistema, uma vez que nele encontramos representantes de diversos níveis tróficos. Eventualmente, ele poderia se manter sem interferência externa. Já no aquário B, pela falta de produtores, é fundamental a adição de alimentos para que seus componentes permaneçam vivos. Então, ecossistema é um sistema ecológico de relações de níveis tróficos de animais. Aqui a gente tem uma relação entre plantas, entre peixes, entre substâncias do solo, entre os nutrientes. Então, a resposta seria o aquário A. A nossa correção só vai até essa questão também para vocês terem questões para responderem, mas aí vocês ainda têm que responder as próximas questões e me enviar as questões 24, que aqui tem identificação da questão também para o termo do 25 a 27, né? Vocês têm que analisar este gráfico para poder continuar as questões até a questão de número, aqui, responde, pronto, até a questão de número 30. A partir da questão de número 31 é a biologia no vestibular, que essa parte principalmente será a parte específica avaliativa, certo? Então, até a próxima aula. Essa aula é bem curtinha, só para vocês terem uma noção das respostas das questões e entenderem as respostas. Teremos nossa videoaula na quinta-feira e teremos tá livre já o link para responder a atividade no Google Forms. Tchau, boa aula e até a videochamada.